Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, agradeço a Deus e a presença de todos e aos que nos assistem pelas redes sociais, Facebook e YouTube, o nosso muito obrigado. Vamos dar início à oitava sessão ordinária de 24 de maio de 2023. Em cumprimento à resolução número 115, convido o vereador José Aparecido para fazer a leitura do trecho da Bíblia. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em que confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Solicito a primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Murilos dos Santos. Presente. Claudenir Tonjani. Presente. Jairo Leandro Durigan. Presente. João Aparecido Batista Paula. Presente. José Aparecido Mendes Ramos. Presente. José Carlos da Cruz. Presente. Regina Aparecida da Silva Costa, presente. Renata Brigatti Alavarce. Presente. Ronaldo de Oliveira Santos. Presente. Atingido o quórum de instalação, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da ata da 7ª sessão ordinária de 10 de maio de 2023. Ata da 7ª sessão ordinária de 10 de maio de 2023. Ao 10 dia do mês de maio do ano de 2023, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal, foi instalada a 7ª sessão ordinária do ano de 2023. No horário previsto para o início dos trabalhos, assumiu a presidência da mesa o vereador Carlos Murilos dos Santos. Ocupou o cargo de primeira secretária a vereadora Regina Aparecida da Silva Costa e de segundo secretário o vereador Jairo Leandro Durigan. O senhor presidente cumprimentou a todos e, conforme a resolução número 115, foi feita a leitura do trecho da Bíblia pela vereadora Regina. Seguindo, solicitou a primeira secretária que fizesse a chamada dos senhores vereadores, contando com a presença de todos os edis que assinaram o livro de presença. Atingido o quórum de instalação, o senhor presidente, em nome de Deus, declarou aberto sessão. Iniciando o expediente, solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura da ata da 6ª sessão ordinária, realizada em 26 de abril de 2023. Colocada em única discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocada em única votação, a ata da 6ª sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Seguindo, o senhor presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura do requerimento número 14/2023, autoria do vereador José Aparecido. Colocada em única discussão, usou a palavra o vereador autor. Vide áudio. Colocada em única votação, o requerimento número 14/2023 foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura do requerimento número 15/2023, autoria do vereador José Aparecido. Colocada em única discussão, usou a palavra o vereador autor. Vide áudio. Colocada em única votação, o requerimento número 15/2023 foi aprovado por unanimidade. A seguir, o senhor presidente solicitou o segundo secretário que fizesse a leitura do requerimento número 16/2023, autoria do vereador Murilo. Colocada em única discussão, usou a palavra o vereador autor. Vide áudio. Colocada em única votação,
o requerimento número 16/2023 foi aprovado por unanimidade. Seguindo, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura do projeto de decreto legislativo número 1/2023, encaminhando as comissões para emissão de parecer. Não havendo mais matérias destinadas ao expediente e como não havia matéria na ordem do dia, o senhor presidente declarou aberto o uso da tribuna. Usaram a palavra os vereadores Renata e Jairo, vide áudio. E nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão, cuja ata aprovada em plenário vai assinada pelo senhor presidente. Câmara Municipal de Mirassolândia, 10 de maio de 2023. Coloque em discussão. Coloque em votação. Aprovado. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de resolução número 01/2023, autoria da mesa diretora. Projeto de resolução número 01/2023. A mesa diretora da Câmara de Mirassolândia, no uso das atribuições legais, apresenta o seguinte projeto de resolução. Faz saber que a Câmara Municipal de Mirassolândia aprova e ela promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a firmar convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE. Artigo 2º. O convênio a que se refere ao artigo anterior tem por objetivo o estabelecimento e a manutenção de atividades relacionadas ao estágio de estudantes com ato educativo escolar supervisionado. O estagiário poderá ser obrigatório ou não, sempre visando o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho, em concordância com a Lei Federal 11.788, de 25 de setembro de 2008. Artigo 3º. Serão estagiários ou estudantes cadastrados no CIEE, proveniente de estabelecimentos de ensinos conveniados, residentes no município de Mirassolândia. Artigo 4º. O Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE, caberá a responsabilidade de relacionar-se com as instituições de ensino, providenciar a documentação do estagiário, efetuar através do Fundo Interno de Bolsa, Auxílio, FIBA, o pagamento mensal, bem como efetivar os respectivos seguros contra acidentes pessoais, nos termos da minuta de convênio anexo e que passa a ser parte desta lei. Artigo 5º. A Câmara, verificada a necessidade do serviço e existência de recursos orçamentários disponíveis, concederá ao estagiário uma bolsa auxílio por hora de estagiário efetivamente realizado. Artigo 6º. Cabe à Câmara repassar mensalmente ao Fundo Interno de Bolsa Auxílio do CIEE a quantia referente ao pagamento dos estagiários, a ser pago até dia 30 de cada mês. Artigo 7º. Servirão de cobertura para as despesas criadas no artigo anterior as seguintes rúbrica orçamentária: 3390399901, serviço de estagiário, 33903399, outras despesas com locomoção. Artigo 8º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Mirassolândia, 18 de maio de 2023. Carlos Murilo dos Santos, presidente. José Aparecido Mendes Ramos, vice-presidente. Regina Aparecida da Silva Costa, primeira secretária. Jairo Leandro Durigan, segundo secretário. Encaminho as comissões para emissão de parecer. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei número 11/2023, autoria do Executivo Municipal.
Projeto de Lei número 11/2023, de 20 de abril de 2023. Autoriza a celebração de convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a cessão de estagiários. Célia Aparecida Fiamengue dos Santos Matos, prefeita municipal de Mirassolândia, comarca de Mirassol, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Prefeitura Municipal de Mirassolândia autorizada a celebrar convênio com o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, visando a cessão de estagiários para prestação de serviço junto ao Fórum de Comarca de Mirassol, nos termos da minuta anexa e que fica fazendo parte da integrante desta lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas por decreto, se necessárias. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Mirassolândia, 20 de abril de 2023. Célia Aparecida Fiamengue dos Santos Matos, prefeita. Justificativa do projeto de lei número 11/2023. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, tenho a honra de encaminhar a vossas excelências, a fim de ser submetido ao exame de deliberação dessa egrégia Câmara, o incluso projeto de lei que autoriza a celebração de convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a cessão de estagiários, justificando o presente projeto pelas considerações a seguir expostas. O presente projeto de lei tem como objetivo de dar uma oportunidade de estagiário aos munícipes matriculados em curso de graduação em Direito. Por esta razão, a demanda de estágio visa absorver os estudantes residentes neste município, oferecendo-lhe oportunidade e comodidade para estágio junto ao Fórum da Câmara de Mirassol, nos termos da minuta do termo de convênio. Considerando que a concessão de estágio a estudantes é dever de órgãos públicos, entidades e empresas que representam a economia nacional, considerando que incentivar o estudante e dar condições para o aprimoramento do seu processo formativo é assumir responsabilidade e preocupação com a melhoria da qualidade do padrão de vida do município, estado e país. Considerando que muitas vezes, por insuficiência ou mesmo carência econômica, a maioria dos estudantes necessita de recursos financeiros para cobrir seus gastos escolares e pessoais, para permitir a comunidade de seus estudos e elevar o nível de escolaridade da população brasileira. Considerando que o presente projeto de lei atenderá a uma parcela de munícipes estudantes que objetivam a graduação no curso de Direito oferecido pela Universidade da Região de São José do Rio Preto, São Paulo, assim tendo a oportunidade de realizar seu estágio curricular em cidade próxima deste município. Considerando que o estágio curricular, seja ele obrigatório ou não, obrigatório visa propiciar melhor aproveitamento de aprendizado, através do contato direto com o âmbito profissional em cada área específica ao curso do graduando. Considerando que o estágio de estudantes não se confunde e não deve se confundir com emprego, quer de caráter temporário, quer de duração indeterminada, são figuras totalmente distintas.
Considerando que o estágio não é, portanto, emprego, logo não se cria vínculo empregatício entre as partes, sendo o estágio regulamentado por legislação específica. Considerando o estágio como promoção da integração dos estudantes ao mercado de trabalho, como sendo uma atividade de assistência social prevista na Constituição Federal, considerando que a realização de estágio é de extrema importância para o desenvolvimento de aptidões que possibilitem ao jovem enfrentar novas situações, privilegiando a aplicação da teoria na prática e enriquecendo a vivência da ciência na tecnologia e no contexto social. Inserido, portanto, em um programa de estágio pré-estabelecido, controlado, com as atividades que promova a aplicação prática cotidiana dos conhecimentos e conteúdos transmitidos pela escola. Os estudantes passam a conhecer quais as possibilidades que existem para a sua realização como cidadão, como trabalhador, despertando as vocações e abrindo novos horizontes de realizações pessoais, considerando que o mercado de trabalho e a prática social estão cada vez mais exigentes quanto à educação necessária para o jovem do nosso tempo, esperando flexibilidade, capacidade de adaptação, raciocínio lógico, habilidade de análise, síntese, prospecção e agilidade na tomada de decisões. Conceder oportunidades de estágio a estudante faz parte da função social de empresas privadas e órgãos públicos, que investem recursos humanos, matérias e financeiro em prol da melhor capacitação do futuro profissionais que nosso país tanto necessita. Considerando que os recursos financeiros despendidos com os programas de estágio de estudantes, portanto, não podem ser computados na rúbrica despesa de pessoal e, ao contrário, caracterizam-se como investimento social, melhoria da formação dos futuros profissionais. A autorização requerida junto a esta egrégia Câmara traduz o nosso anseio em facilitar o aprendizado e atuar decisivamente na formação profissional dos jovens e dos adultos. Destartes, os estágios curriculares fazem parte da carga horária constante da grade curricular nos cursos de formação universitária, nas mais diversas áreas, sendo exigidos formalmente e imprescindíveis para a conclusão do curso. Pelo exposto, solicitamos a apreciação e aprovação do presente projeto de lei, certo da atenção de vossas excelências. Aproveito a oportunidade para reiterar nossos protestos, elevada estima e distinção consideração. Mirassolândia, 20 de abril de 2022. Célia Aparecida Fiamengues dos Santos Matos, Prefeita Municipal. Encaminho as comissões para emissão de parecer. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei número 12/2023, autoria do Executivo Municipal. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite. Eu gostaria de pedir dispensa do projeto 012 de leitura. Coloco em votação o pedido de dispensa da leitura do projeto número 12/2023. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Leitura do projeto dispensado. Encaminho as comissões para emissão de parecer. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei complementar número 02/2023, autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei complementar número 2/2022. Dispõe sobre a revisão geral anual do salário dos servidores ativos do Poder Executivo,
do subsídio dos conselhos tutelares e da bolsa de estudo para estagiários de Mirassolândia e da outras providências. Célia Aparecida Fiamengues dos Santos Matos, prefeita do município de Mirassolândia, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Mirassolândia aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a conceder revisão geral ao salário dos servidores ativos, inativos e pensionistas municipais e ao subsídio dos conselheiros tutelares em 4,18%. Referente à reposição inflacionária do período de maio de 2022 a abril de 2023, apurada pelo IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Acumulado. Artigo 2º. O valor da bolsa de estudo paga aos estagiários passa para R$ 500 mensais para a jornada de 20 horas semanais. Artigo 3º. A revisão geral anual dos salários dos servidores, do subsídio dos conselheiros tutelares e da bolsa de estagiários atenderá ao que dispõe aos artigos 37, inciso 5, 39, parágrafo 4º, ambos da Constituição Federal, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias, constantes do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Integra a presente lei seu anexo 1, que dispõe sobre o impacto orçamentário de que trata o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/00. Artigo 6º. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1/5/2023 e revogadas disposições em contrárias. Mirassolândia, São Paulo, 22 de maio de 2023. Célia Aparecida Fiamengues dos Santos Matos, prefeita. Exposição de motivos. O presente projeto tem como objetivo garantir a revisão geral anual referente à recomposição salarial aos servidores municipais ativos, aos conselheiros tutelares e aos estudantes bolsistas, correspondente ao período de 1/5/2022 a 30/4/2023. No projeto, adotamos o IPCA, referido pelo Banco Central do Brasil, no serviço denominado Calculadora do Cidadão. Conforme outrora narrada, o desejo desta atual gestão sempre foi conceder revisão salarial referente aos períodos anteriores, o que foi possível somente agora. Diante de dados consignados no impacto orçamentário em anexo, desde já informo que foram realizadas economias e diversas contenções de despesa no curso do ano de 2022 e 2023, todas voltadas à consecução do equilíbrio das contas públicas, de sorte que, felizmente, também já se encontra em andamento o estudo e elaboração do impacto orçamentário com vista à majoração do Vale Alimentação, pois a atual gestão também pretende elevar o valor concedido aos servidores, quiçá para R$ 500. O artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal, prevê assegurar a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e agentes políticos. Demais disto, a revisão proposta não eleva os gastos com pessoal, acima de limites previstos pela Constituição Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal,
como demonstrado no impacto orçamentário em anexo. Razões pelas quais solicito o apoio dos nobres vereadores na aprovação do projeto. Mirassolândia, São Paulo, 22 de maio de 2023. Célia Aparecida Fiagmengue dos Santos Matos. Encaminho as comissões para emissão de parecer. Não havendo mais matéria no expediente, suspendo a sessão por 3 minutos para o início da ordem do dia.
Reiniciando os trabalhos, solicita a primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Murilos dos Santos, Presente. Claudenir Tonjani, Presente. Jairo Leandro Durigan, Presente. João Aparecido Batista Paula, Presente. José Aparecido Mendes Ramos, Presente. José Carlos da Cruz, Presente. Regina Aparecida da Silva Costa, presente. Renata Brigatti Alavars, Presente. Ronaldo de Oliveira Santos. Presente. Havendo quórum, declaro aberto a ordem do dia. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da ementa do projeto de decreto legislativo número 01/2023 e do parecer das comissões. Dispõe sobre a concessão de título cidadã, honorário e da outras providências. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamentos. Parecer número 1/2023. Propositura. O decreto legislativo número 1/2023, apresentado pela vereadora Renata Brigatti Alavars. Assunto: dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário e da outras providências. Com base no parecer apresentado pela assessoria jurídica da Casa ao decreto legislativo, em tela, nós, vereadores componentes das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, optamos por acatar na íntegra o disposto no referido parecer. Portanto, tomamos como nossas as manifestações de nossa assessora jurídica. Para o que salve melhor juízo, entendemos que a propositura é legal, estando apta a tramitar regularmente por esta Casa Legislativa. Assessora jurídica, parecer decreto legislativo número 1/2023. Preâmbulo. Aduz o projeto decreto legislativo a concessão de título cidadã honorário ao senhor José Roberto Fiorilli, pelos relevantes e valiosos serviços prestados ao município. Análise jurídica do projeto. No tocante à competência para a propositura do presente projeto, ela dentre aquelas atribuídas ao Legislativo, conforme prevê o artigo 113, parágrafo 1º, a linha F do Regimento Interno. Requisitos formais estabelecido no artigo 47, parágrafo único da Lei Orgânica do Município, prevê que a proposição de decreto legislativo deverá ser aprovada em plenário, em um só turno de votação. No que tange à votação, dependerá de aprovação de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. 147 do Regimento Interno. Conclusão. Pelo exposto, entendemos, salvo melhor juízo, que o decreto legislativo em apreço são legais, estando, portanto, aptos para tramitar regularmente por esta egrégia Casa de Leis. Mirassolândia, São Paulo, 8 de maio de 2023. Cláudia Renata da Silva. Comissão de Justiça e Redação, Jairo Leandro Durigan, relator. Regina Aparecida da Silva Costa, presidente. Ronaldo de Oliveira Santos, membros. Comissão de Finanças e Orçamento. Regina Aparecida da Silva Costa, relatora. Jairo Leandro Durigan, presidente. José Carlos Cruz, membro. Coloque em única discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura da ementa do projeto de resolução número 01/2023 e do parecer das comissões. Autoriza o Poder Legislativo Municipal a firmar convênio com o Centro de Integração Empresa Escola, CIEE, Comissão de Justiça e Redação,
Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de resolução número 01/2023. Parecer 01/2023. Propositura. O projeto de resolução número 01/2023, apresentado pela mesa diretora. Assunto: dispõe sobre a autorização do Poder Legislativo Municipal a firmar convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE. Com base no parecer apresentado pela assessoria jurídica da Casa ao projeto de resolução em tela, nós, vereadores, componentes das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, optamos por acatar na íntegra o disposto no referido parecer. Portanto, tomamos como nossas as manifestações de nossa assessora jurídica, para que, salvo o melhor juízo, entendemos que a propositura é legal, estando apta a tramitar regularmente por essa Casa Legislativa. Assessoria Jurídica, parecer ao projeto de resolução número 01/2023. Preâmbulo. O objetivo é o desenvolvimento de atividade para a promoção da integração ao mercado de trabalho, mediante operacionalização de programas de estágio para estudantes. O programa de estágio no âmbito da edilidade relaciona-se com o desenvolvimento institucional e o CIEE, entidade sem fim lucrativo, detém inquestionável reputação ético-profissional. Análise jurídica ao projeto. Em razão de sua autonomia, a Câmara Municipal goza de prerrogativas próprias desse órgão, dentre os quais está a elaboração do regimento interno, a organização dos serviços internos e a deliberação acerca de assuntos de sua economia interna. Veja-se que o inciso 4º do artigo 8º do regimento interno dispõe sobre o assunto de sua economia interna. Programa de estágio tem como objetivo fomentar o ensino médio e superior, proporcionando enriquecedora prática em ambiente profissional aos estudantes moradores do município de Mirassolândia, porém que estejam conveniados com o programa CIEE, aplicando assim maior isonomia na escolha. O programa, além de significar uma oportunidade ímpar de crescimento pessoal e profissional para os estudantes do nosso município, ainda apresenta uma ajuda financeira aos jovens, que não pode ser desconsiderada. Receber pelo trabalho executado, ainda que seja um momento de estudo e aprendizado, dignifica o estudante e é um incentivo para seu crescimento profissional que será levado para a vida toda. Conclusão. Pelo exposto, entendemos que, salvo o melhor juízo, que a resolução em apreço é legal, estando, portanto, apta para tramitar regularmente por esta egrégia Casas de Lei. Mirassolândia, São Paulo, 22 de maio de 2023. Cláudia Renata da Silva, assessora jurídica. Comissão de Justiça e Redação, Jairo Leandro Durigan, relator. Regina Aparecida da Silva Costa, presidente. Ronaldo de Oliveira Santos, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Regina Aparecida da Silva Costa, relatora. Jairo Leandro Durigan, presidente. José Carlos da Cruz, membro. Coloque em única discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Só queria um esclarecimento aqui, porque não fala em valor a ser repassado a cada estudante, né? Então vai servir por base do executivo o mesmo valor? Ou... Isso, vereador. O valor é tabelado pelo próprio CIEE e a gente já vai acompanhar aqui o que se paga na realidade do nosso município. Mas é tabelado pela carga horária do CIEE. Não vai correr desse, por isso que a gente nem expor um valor aqui. É o CIEE que determina, né? No artigo 6º fala, né, da remuneração, mas Sim. não tem valores, né? Sim. É na minuta do contrato, não sei se vocês receberam a minuta do contrato. Acho que tá junto. Mas tem por carga horária do contrato do CIEE, tem os valores tabelados lá. Então a gente vai se apegar ali, não é a gente que propõe. Beleza, Tá bom? esclarecido. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado.
Solicita a primeira secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei número 11/2023 e do parecer das comissões. Autoriza a celebração de convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a sessão de estagiários. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 11/2023. Propositura. O projeto de lei número 11/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal. Assunto: autoriza o Poder Executivo Municipal firmar convênio o Tribunal de Justiça de São Paulo para a sessão de estagiários. Com base no parecer apresentado pela assessoria jurídica da Casa ao projeto de lei em tela, nós, vereadores componentes das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, optamos por acatar na íntegra o disposto no referido parecer. Portanto, tomamos como nossas as manifestações de nossa assessora jurídica. Para o que salva melhor juízo, entendemos que a propositura está regular e legal, estando apta a tramitar regularmente por esta Casa Legislativa. Assessoria Jurídica. Parecer projeto de lei número 11/2023. Preâmbulo. Foi encaminhado pelo Poder Executivo Municipal, que tem por escopo autorizar a celebração de convênio com o Tribunal de Justiça de São Paulo, visando a cessão de estagiários para a prestação de serviço junto ao Fórum da Comarca de Mirassol, estabelecendo os termos do contrato. Análise jurídica do projeto. Os interesses do poder concedente e dos convenientes convergem para um objetivo comum, que, ao ser atingido, é usufruído por ambos. No âmbito municipal, verifica-se que o projeto encontra amparo na Lei Orgânica de Mirassolândia, senão vejamos. Lei Orgânica Municipal estabelece no artigo 4º: ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao interesse local e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe fundamentalmente as prerrogativas previstas no artigo 30 da Constituição Federal. 1. Legislar sobre assunto de interesse local. 2. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Diante do exposto, tem-se que o projeto em exame está em plena consonância com a legislação pertinente à matéria, restando aos nobres edis analisar o mérito da questão, apreciando a operação em comento com as cautelas que são de praxe. Conclusão. Pelo exposto, entendemos, salvo melhor juízo, que o projeto de lei em apreço é legal, estando, portanto, apto para tramitar regularmente por esta Egrégia Casa de Leis. É o nosso parecer. Salas das Reuniões, 22 de maio de 2023. Cláudia Renata da Silva. Comissão de Justiça e Redação, Jairo Leandro Durican. Regina Aparecida da Silva Costa, presidente. Ronaldo de Oliveira Santos, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Regina Aparecida da Silva Costa, relatora. Jairo Leandro Durican, presidente. José Carlos Cruz, membro. Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura da ementa do projeto número 12/2023 e do parecer das comissões. Dispõe sobre o procedimento para instalação de infraestrutura de suporte para a Estação Transmissora de Radiocomunicação, ETR,
autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos termos da legislação federal vigente. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 12/2023. Propositura. O projeto de lei número 12/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal. Assunto: dispõe sobre o procedimento para instalação de infraestrutura de suporte para a estação de transmissora de radiocomunicação, ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos termos da legislação federal vigente. Com base no parecer apresentado pela assessoria jurídica Casa ao projeto de lei em tela, nós, vereadores, componente da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, optamos por acatar na íntegra o disposto no referido parecer. Portanto, tomamos como nossas as manifestações de nossa assessora jurídica, para que o salvo melhor juízo, entendemos que a propositura está regular e legal, estando apta a tramitar regularmente por esta Casa Legislativa. Assessoria Jurídica, parecer ao projeto de lei número 12/2023. Parecer, preâmbulo, visa o presente projeto de lei de autoria do chefe do Poder Executivo para instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações. Análise jurídica ao projeto. A Constituição Federal disciplina que compete aos municípios legislarem sobre o assunto de interesse local. Sob esse aspecto, o referido projeto é constitucional, tendo em vista que se trata de matéria de interesse da municipalidade. Veja o que dispõe a Constituição. Artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre assunto de interesse local, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Promover o que couber adequado ordenadamente territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Quanto à disposição em si, cabe estabelecer que compete à União legislar sobre a matéria, consoante ao disposto no artigo 22, inciso 4º. Contudo, apesar da Constituição Federal disciplinar ser competência privativa da União legislar sobre telecomunicações, as prestadoras desse serviço não estão isentas de observar normas relativas à construção civil. Nesse sentido, é o que dispõe o artigo 74 da Lei Geral de Telecomunicações. Artigo 74. A concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia, às leis municipais, estaduais ou distritais relativas à construção civil. Assim, em que pese a competência privativa da União para tratar das telecomunicações, cabe ao município legislar sobre matéria relacionada ao uso de território municipal, os quais são de observância obrigatória, conforme dispõe o artigo 30, inciso 1 e 8º da Constituição Federal, combinado com o artigo 74 da Lei Geral de Telecomunicações. Conclusão. Pelo exposto, entendemos que o projeto de lei complementar em apreço é legal, estando, portanto, apto para tramitar regularmente por esta egregia Casa de Lei. É o nosso parecer. Sala das Reuniões, 10 de abril de 2023. Cláudia Renata da Silva, assessora jurídica. Comissão de Justiça e Redação, Jairo Leandro Durigan, relator. Regina Aparecida da Silva Costa, presidente. Ronaldo de Oliveira Santos, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Regina Aparecida da Silva Costa, relatora. Jairo Leandro Durigan, presidente. José Carlos da Cruz, membro. Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicito à primeira secretária que faça a leitura da ementa
do projeto de lei complementar número 02/2023 e do parecer das comissões. Dispõe sobre a revisão geral anual do salário dos servidores ativos do Poder Executivo, do subsídio dos conselheiros tutelares e da bolsa de estudo para estagiários de Mirassolândia e da outras providências. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 2/2023. Ao projeto de lei complementar número 2/2023. Propositura. O projeto de lei complementar número 2/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal. Assunto: dispõe sobre a revisão geral anual do salário dos servidores ativos do Poder Executivo Municipal e do subsídio dos conselheiros tutelares e da bolsa de estudo para estagiários de Mirassolândia e da outras providências. Com base no parecer apresentado pela assessora jurídica da Casa ao projeto de lei complementar em tela, nós, vereadores componentes das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, optamos por acatar na íntegra o disposto no referido parecer. Portanto, tomamos como nossas as manifestações de nossa assessora jurídica, para que, salvo o melhor juízo, entendemos que propositura está regular e legal, estando apta a tramitar regularmente por esta Casa Legislativa. Assessoria Jurídica, parecer do projeto de lei complementar número 2/2023. Parecer. Preâmbulo. Foi encaminhado pela Prefeitura Municipal o referido projeto que disponibiliza a revisão geral anual ao salário dos servidores públicos do Poder Executivo, do subsídio dos conselheiros tutelares e da bolsa de estudo para estagiários em 4,18%. Análise jurídica do projeto. No que toca à competência para a propositura do presente projeto, compete ao chefe do Poder Executivo. Os requisitos formais estabelecidos no artigo 116, regimento interno, foram obedecidos. No mérito, o projeto é formal e materialmente constitucional, à medida que dá cumprimento ao artigo 37, inciso 10 e parágrafo 4º do artigo 39, ambos da Constituição Federal, permitindo assim a revisão geral anual dos vencimentos e a recomposição salarial atingida pela inflação do período. De acordo com a exposição de motivos, o projeto trata de revisão relacionada à recomposição inflacionária dos últimos 10 meses, ou seja, maio de 2022 a abril de 2023, apurada pela IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Acumulado, e a fixação da bolsa de estudo paga aos estagiários no valor de R$ 500 para a jornada de 20 horas semanais. Cumpre ressaltar que estamos em vigência de um ano político, onde, na inteligência do artigo 37, inciso 8 da Lei 9.504/1997, das eleições, estabelece a proibição no período de 180 dias antes das eleições de aumento de remuneração para o funcionalismo público. Todavia, o caso em tela refere-se apenas ao aumento de recomposição da perca de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, não referindo à lei pátria. Finalidade da revisão geral e anual é manter atualizadas as remunerações, permitindo acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda, circunstanciais que, inclusive, torna obrigatória sua concessão anual. Observa-se que foram observados os limites determinados pelo artigo 29-A, inciso 1 e parágrafo 1º,
da Constituição Federal, de sorte que os gastos com a folha de pagamento atingirá 42,37%, não superando a estimativa legal. Também foram observados os índices e limitações estatuídos pelo artigos 20, 22, parágrafo único, e 59, parágrafo, inciso 2, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo os quais há quase se observar os limites máximos de 54%, o limite prudencial 51,30% e o limite da alerta 51% da receita corrente líquida com os gastos com o pessoal. Diante deste contexto, é possível constatar que os percentuais de gasto com o pessoal advindos da revisão não importarão em superação dos limites fixados pela Constituição Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal, inexistindo impedimentos legais à aprovação. Também resta cumprido o requisito exigido pelo artigo 169, parágrafo 1º, da Constituição Federal e do artigo 16, inciso 1, da Lei Federal, número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo aos quais todo ato crie, expanda ou aperfeiçoe ação governamental e acarrete aumento de despesas, será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes e de declarações ordenador das despesas. Compete salientar que o referido projeto de lei complementar está enquadrado no parágrafo único, inciso 4º do artigo 34 da Lei Orgânica deste município, que estabelece o seguinte: artigo 34. As leis complementares exigem para sua aprovação o voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara. Parágrafo único. São leis complementares, concernentes às seguintes matérias. Quarta, criação de cargos e aumento de vencimentos dos servidores. Diante do exposto, tem-se que o projeto em exame está em plena consonância com a legislação pertinente à matéria, restando aos nobres edis analisar o mérito da questão, apreciando a operação em comento com as cautelas, que são de praxe. Conclusão. Pelo exposto, entendemos, salvo melhor juízo, que o projeto de lei complementar em apreço é legal, estando, portanto, apto para tramitar regularmente por esta Casa de Leis. É o nosso parecer. Salas das Reuniões, 22 de maio de 2023. Cláudia Renata da Silva, jurídica da Casa. Comissão de Justiça e Redação. Jairo Leandro Durigan, relator. Regina Aparecida da Silva Costa, presidente. Ronaldo de Oliveira Santos, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Regina Aparecida da Silva Costa, relatora. Jairo Leandro Durigan, presidente. José Carlos da Cruz, membro. Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de desejar uma boa noite a todos que nos assistem pela TV Câmara, pelo YouTube, pelo Facebook. Veio mais uma vez um projeto que fala sobre a reposição salarial dos funcionários públicos de nossa cidade. Eu só gostaria de dizer que em 2021, numa reunião aqui na Câmara, né, vereadora Regina, onde nós conversamos com a prefeita para que fosse estudado junto com o contador para fazer uma reestruturação salarial, para que fosse uma reestruturação mais justa, porque quem ganha menos é sempre prejudicado pelo índice que dá, porque hoje 4%
vai dar em questão de 50, 60 reais. E não seria justo. Eu acho que uma reestruturação seria mais justo para as pessoas que trabalham, que dão o seu suor no cada dia para que a nossa cidade sempre esteja limpa, sempre organizada. Então, eu, no meu ponto de vista, eu acho que o Executivo deveria prestar mais atenção no funcionalismo público nosso. Porque é daí que sai o ganha-pão que leva o sustento para sua família. Uma coisa tão sagrada que eles fazem com muito amor e carinho pela nossa cidade. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para uma sessão extraordinária logo após o termo desta, para apreciação do projeto de lei complementar número 02/2023. Declaro aberto o uso da tribuna para explicação pessoal. O vereador que desejar pode usar a palavra. Nada mais, encerro a presente sessão e uma boa noite a todos.